Você quer entender o que é hérnia de disco, como que ela se desenvolve e quais são os possíveis tratamentos? Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e hoje eu tô aqui para te contar tudo sobre hérnia de disco. Mas para a gente entender isso, primeiro a gente vai precisar entender como funciona a nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, ela é formada por 26 ossos. E entre um osso e outro existe uma estrutura chamada de disco intervertebral. Esse disco, ele vai agir como se fosse um amortecedor. Conforme a gente corre, anda, ele vai amortecendo o impacto. E logo atrás a gente percebe uma estrutura chamada de medula espinhal, que é da onde surgem a raiz de todos os nervos do nosso organismo. Eles vão se originar na nossa medula espinhal. Então, por exemplo, na nossa coluna cervical é da onde vai sair os nervos da cabeça e os nervos dos ombros e dos braços. Conforme a gente vai descendo, os nervos do tórax, da coluna torácica. Conforme a gente vai descendo, os nervos do abdômen. Mais para baixo, os nervos que vão para as pernas, né? Como, por exemplo, o nervo ciático. E assim sucessivamente. Fora essa estrutura da coluna vertebral, nós temos que nos lembrar dos músculos que vão fazer a sustentação dessa coluna. Então, a coluna vertebral, ela vai ser importante para conectar o nosso corpo ao nosso cérebro e facilitar essa comunicação corpo e cérebro. Por exemplo, quando a gente coloca a mão em alguma superfície muito quente, o nosso reflexo vai ser tirar aquela mão daquela superfície quente, porque antes mesmo da gente sentir a dor, o organismo já percebe que a sua mão ela não tem que ficar ali. Então, esse reflexo, ele acontece por conta dessa comunicação com a nossa coluna vertebral. Lembrando que os nervos, eles vão transmitir informações, como eu já expliquei no vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Essas informações pode ser dor, pode ser frio, pode ser uma informação de um movimento específico que você quer fazer. Tudo isso é controlado e comandado pelo cérebro através dos nossos nervos, que se originam na raiz da coluna vertebral. Mas então, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco vai acontecer quando uma das vértebras vai comprimir o disco intervertebral. Quando comprime esse disco, ele vai ser esmagado e ele vai sair para fora. Quando ele sai para fora, ele começa a comprimir a raiz do nervo que está saindo ali. Então, dependendo da altura da onde é a sua hérnia de disco, ela vai comprimir a raiz de algum nervo. Por exemplo, se a hérnia de disco for na coluna cervical, ela pode comprimir a raiz de um nervo que está indo para os braços. Inclusive, pode ser de um lado ou de outro, ou dos dois lados, dependendo do tamanho da compressão. Mas vamos supor que está comprimindo o nervo que inerva o braço direito. Então, esse nervo ele vai transmitir a sensação de dor. A pessoa ela pode ficar com a sensação de que está formigando as mãos e pode sentir fraqueza nesse braço aqui. Mesma coisa se for uma hérnia de disco na região lombar. Ela pode dar fraqueza nas pernas, muita dor, uma dor que irradia, principalmente quando movimenta, né? Então, na hora do movimento, às vezes piora, diminui o espaço intervertebral, né? Piora o esmagamento do disco, comprime mais ainda aquele nervo que está inervando as pernas. Então, vai piorar a dor na hora de fazer o movimento. E quais são as causas? O que pode provocar a hérnia de disco? Lembra que eu expliquei que os músculos vão fazer a sustentação da nossa coluna vertebral? Então, quando o músculo está flácido ou enfraquecido, isso vai contribuir para que diminua o espaço intervertebral e a vértebra comece a esmagar esse disco. Então, uma pessoa que é sedentária ou que passa muito tempo em pé ou muito tempo sentada, sem fazer um fortalecimento muscular, ela pode desenvolver hérnia de disco por conta da flacidez dos músculos da região ali das costas. Outras causas também é quando a pessoa ela pega muito peso, né, um peso muito excessivo, além daquilo que ela consegue aguentar. Fazendo esse movimento várias vezes, ela vai começar a sobrecarregar a coluna lombar, ainda mais se ela estiver fazendo o movimento errado. Infelizmente, a gente não tem uma educação de como que a gente deve se portar, como que deve ser a nossa postura, como que a gente deve se movimentar, e às vezes a pessoa acaba fazendo o movimento errado, ou na academia, ou no trabalho,
e aí pode predispor à formação da hérnia de disco por conta da sobrecarga daquela coluna. Ao longo dos anos também, o disco intervertebral ele vai se desgastando. Então isso também contribui para a diminuição desse espaço intervertebral e predispõe também à formação da hérnia. O tratamento ele vai incluir a fisioterapia, porque a fisioterapia ela vai fazer com que aumente esse espaço intervertebral para descomprimir o disco e consequentemente descomprimir o nervo. Só que existem muitas pessoas que não conseguem fazer a fisioterapia por conta do tamanho da dor que ela sente quando vai fazer o movimento. Se esse é o seu caso, então primeiro tem que fazer o repouso para conseguir desinflamar aquela região e tomar algumas medicações. Depois que aquela região desinflamar e que aliviar aquela dor no primeiro momento, aí tem que começar a fazer a fisioterapia e o fortalecimento muscular aos poucos para ir conseguindo aumentar esse espaço intervertebral e aliviar a sua dor. Corrigir a postura também faz parte do tratamento e manter o fortalecimento muscular através de práticas de exercícios, inclusive caminhada. É bom sempre estar movimentando até para estar lubrificando essa articulação, ok? E se mesmo com todas essas tentativas não resolver o seu problema, aí sempre tem a opção da cirurgia. Então é isso que eu tinha para falar aqui hoje. Eu queria explicar essa questão do porquê que a dor é tão forte e porquê que a dor ela começa na coluna e ela pode irradiar para outros cantos. É porque o nervo está sendo comprimido na raiz dele, então é muito difícil realmente controlar essa dor. Me conta aqui nos comentários se você já tem ou teve esse tipo de problema e se você gostaria de entender melhor sobre a prevenção da hérnia de disco. Já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e deixa seu like se essa informação foi útil para você. Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!